minutos, me recuperando, resgatando depois daquele 3-3 maledeto. Oi, Rona. Cuidado, hein? Hoje eu tenho um pressentimento de facilidade para você na Sul-Americana. É isso que me assusta, não é nem o jogo. É esse pressentimento seu aí que eu fico assustado. Ó, daqui a pouquinho, Edu vai falar do Palmeiras, Cicinho, só celebrando, comemorando o São Paulo. Cicinho, você tá diferente hoje. Nada como uma vitória. Ih, ficou colado na tabela, o Botafogo não ganhou do Estudiantes, jogo fora de casa, falha de goleiro, assunto pro Ronaldão na sequência. O Botafogo perdeu por 1-0 e tá se complicando na competição, tem que abrir o olho. Um lance difícil de explicar. Estamos numa fase, quem acompanha os nossos jogos percebe a fase que nós estamos a atravessar, que quando criamos oportunidades flagrantes não fazemos e depois em erros básicos acabamos por perder jogos, perdemos jogos por 1-0, este é o terceiro jogo que perdemos por 1-0 com golos que são erros claros e que obviamente têm que se corrigir. Erros que o torcedor vai demorar para esquecer. O jogo estava 0-0 quando o Carídio arriscou um chute sem grandes pretensões. A bola desviou em Gregory e John aceitou esse frangaço. Apesar de jogar fora de casa, o Botafogo até começou bem a partida. Arthur teve a chance de abrir o placar ainda aos 2 minutos. Após o lance desperdiçado, o Estudiantes começou a gostar do jogo, com chutes de média e longa distância. Os escanteios também levavam perigo. John até chegou a fazer boa defesa após o cabeceio de Carídio. Foi já no final do primeiro tempo que a falha do goleiro deixou os cariocas atrás no marcador. Na volta do intervalo, o Botafogo pressionou os argentinos. A melhor chance da noite saiu dos pés de Savarino. A bola já tinha passado pelo goleiro Mancilha quando tocou o travessão e não entrou. De longe, Matheus Martins ainda passou perto de empatar. Do outro lado, os ataques criados pelos donos da casa nem levaram tanto perigo, mas foram suficientes para manter a vitória por 1-0. Com apenas 3 pontos em 3 partidas disputadas, o Botafogo ocupa a terceira posição do Grupo A, atrás do próprio Estudiantes, que tem 6, e da Universidade do Chile, que lidera com 7. A atual campanha, de início ruim, é idêntica à de 2024, quando o Alvinegro conseguiu se recuperar e terminou o torneio campeão. Ese equipo ya no existe, cambiaron muchos jugadores y ese equipo ya no existe. Entonces eso es pasado y estamos siempre haciendo comparaciones cuando los jugadores ya no están y ni siquiera el entrenador. Entonces cosas cambian y en los cambios siempre hay momentos de adecuación y estamos en esos momentos de adecuación. É claro que essa equipe não existe mais. Você pede Luiz Henrique e Almada, que eram os grandes craques do time, muda muito. Você tem menos qualidade, mas também não é para tanto. Acho que o time do Botafogo, que ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro, precisa reagir. E é para ontem. Olha só, aqui está o grupo que, na verdade, ainda não teve aquela descolada. Aliás, a Libertadores praticamente toda está assim. O Palmeiras é que se vencer hoje faz a diferença, iria para 9 pontos. Mas aqui, a Universidade de Chile tem 7, o Estudiantes tem 6, o Botafogo 3 e o Carabobo, que empatou com o líder do grupo, foi ao seu primeiro ponto. Como é que vocês veem a situação do Botafogo? Já é para se preocupar? Tem tempo? Ou a questão toda é o desempenho do time, hein, Cicinho? Renata, na verdade, tem que se preocupar sim, até porque o Botafogo, quanto o último colocado do grupo, enfrentou dificuldade e fez o gol nos minutos finais, né? 2 gols nos minutos finais. E Libertadores é toda essa disputa. O Botafogo ele teve a experiência de ser campeão o ano passado e sabe o quanto é difícil conquistar essa competição. Então, o Botafogo, se quiser passar de fase, precisa de mais. Precisa ligar o alerta, sim, porque ontem não fez um grande jogo, não foi surpreendido, até porque a equipe adversária jogou o mínimo possível e conseguiu vencer a partida. Então, o Botafogo tem que ligar o sinal de alerta, sim. Concordo com você, e Edu, o problema é que o Botafogo vai mal no Brasileirão e na Libertadores está se complicando. Renata, e quando você cria uma expectativa, né, como foi criada em cima do Botafogo, pelo que ele fez, né, o ano passado, campeão,
né? E isso acaba, de repente, soando com uma pressão para alguns jogadores, né? Porque a gente sabe que é muito difícil você ser campeão, mas é mais difícil ainda se permanecer, né, brigando por os títulos. Então, o Botafogo está passando por um momento ainda de transição, chegada de treinador, né, chegada de outros jogadores, mas tem que se ligar, sim, o sinal de alerta, até porque, né, na chave ali da Libertadores, eles não estão bem na colocação e também tem um Mundial. Então, ele tem que se pensar bastante no que tem que fazer daqui para frente. Ronaldo, para você, claro, a falha considerada por muitos do John, ele tentou se explicar no final do jogo, mas infelizmente esse gol tomado pelo Botafogo definiu o placar do jogo. Definiu e a tranquilidade dele. Depois eu acho que até o Botafogo merecia um resultado melhor, um empate, porque o que atacou também ontem foi uma grandeza. Assim, mas essa bola, ela desvia no zagueiro, quando ela pega no gramado, ela sai dele. E ele tá com a perna boa, porque ele dá duas passadas lá, olha lá, duas. E aí a bola passa. Ó, Negrão. Aí já tá defendendo o goleiro, já. Não, aí o Negão já definiu. Corporativismo do Ronaldo. Não, foi falha. Mas o mais importante é que eu digo, depois dessa falha, ele continuou grandão, gigante, como ele falou. Ele é gigante. Então, depois dessa falha, ele não se abateu, porque poderia ter tomado mais gols, fez uma defesa bonita no canto, mas a verdade é que custou caro. E é bom Botafogo, goleiro, né? com certeza, muito bom goleiro, muito diferenciado, mas todo goleiro acaba tendo seu dia ruim. E o Botafogo que precisa se preocupar com o Fluminense, tem clássico pelo Brasileiro no final de semana. Mais Libertadores, enquanto espera a definição do imbróglio daquele jogo com o Colo-Colo, o Fortaleza enfrentou o Atlético Bucaramanga e conquistou um empate nesse jogo. Na Colômbia, pênalti em Daverson marcado com auxílio do VAR. O próprio Deivinho foi para a cobrança, parou no goleiro Quintana, mas não desperdiçou a sobra. 1-0 Fortaleza para cima do Atlético Bucaramanga. O resultado permaneceu até os 42 minutos do segundo tempo. Aí, Mancuso derrubou Gutierrez na área. Pons encheu o pé, a bola bateu no travessão e entrou. O detalhe é que nem o árbitro, nem o assistente notaram em campo que a bola havia ultrapassado a linha. 15 segundos depois, o VAR avisou, o jogo foi interrompido e o gol foi confirmado. O time da casa ainda teve a chance da virada, mas Londonho perdeu essa chance simplesmente incrível, sem goleiro. Final 1-1, o Atlético Bucaramanga é o líder do Grupo E, já o Fortaleza é o lanterna, mas ainda aguarda a definição sobre o tumultuado jogo contra o Colo-Colo, que foi interrompido no segundo tempo há 2 semanas. Con un sabor amargo, porque faltaba muy poco para terminar. Creo que hicimos un partido correcto fuera de casa y tendríamos que haber matado ese partido con un gol más. Independiente Del Valle teve um grande primeiro tempo contra o River Plate. Na pequena área, Spinelli marcou 2 vezes para a equipe equatoriana. Mas os argentinos voltaram com tudo para a segunda etapa e conseguiram a reação. O ex-São Paulino Galopo aproveitou o rebote do goleiro para diminuir. E depois da tentativa de Nátio Fernandes, que parou na trave, Driussi empatou a partida. 2-2, placar final. O River segue líder da chave, à frente justamente do Del Valle. E na Bolívia, o surpreendente San Antonio Bulu Bulu venceu a segunda partida na Libertadores e com uma grande ajuda do Vélez Sarsfield, que marcou 2 gols contra, com Gomes e Santos após cobranças de escanteio. Montoro ainda tentou recolocar a equipe argentina no jogo, mas já era tarde. 2-1 Bulu Bulu. As duas equipes têm 6 pontos e comandam o Grupo H da Libertadores. Esse é aquele grupo que tem um asterisco, o Grupo E da Libertadores. O Atlético Bucaramanga é o líder, tem 5 pontos. O Racing, 4. Colo-Colo, 2. Fortaleza, 1. Lembrando que o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza ainda não tem definição da Conmebol, um absurdo. Quase praticamente 2 semanas, eles não definiram o que vão fazer, porque se eles mantiverem o placar, é beneficiar o Colo-Colo, na minha opinião. Não sei se tem data para ser feita uma nova partida. E eles não querem dar os pontos para o Fortaleza, não é? Que foi prejudicado pela confusão externa. Então ainda é um imbróglio. Mas, por enquanto, a surpresa desse grupo é justamente o Bucaramanga. Edu,
É complicado, ainda está muito indefinida a situação por aqui. O Fortaleza vai mal, mas caso ele ganhe esses 3 pontos, ele já teria 4. Então estaria mais na briga dentro do grupo. Era outro time que a gente esperava mais, né, Renata? Principalmente o Fortaleza já faz um bom tempo que faz bastante time que briga, né, pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. Então, Fortaleza, né, não sei, começa sempre mal, mas sempre termina bem. Mas eu acredito ainda muito no Fortaleza pelo trabalho, né, do Vojvoda, que já conhece muito ali os seus jogadores e espero que o Fortaleza classifique para a próxima fase. É o Fortaleza que foi finalista de Sul-Americana e quem levou o título foi Zubeldia, Cicinho, naquela oportunidade em 2023. Agora tem um detalhe. O Fortaleza não pratica mesmo aquele futebol vistoso. A gente olha as peças, na teoria, bons jogadores, com experiência, mas em campo não está funcionando bem. Não está funcionando bem e o Vojvoda já está sendo questionado, né? Então isso demonstra que precisa se mudar algo. Mas o interessante, o bom para o Fortaleza também, é que o time que nós achávamos que ia disparar, que é o Racing, acabou, né, naquele primeiro jogo contra o Fortaleza, todos nós colocamos o Racing até como um dos favoritos, né, a lutar pelo título. Então é um grupo muito assim equilibrado. Dá para o Fortaleza se classificar ainda, precisa fazer, primeiramente, lógico, o dever de casa, aguardar a posição aí sobre essa questão do jogo contra o Colo-Colo, mas o Fortaleza, se encaixar realmente as peças que tem e voltar a jogar seu melhor futebol, tem tudo para classificar. Ronaldão, hoje, se você tivesse que palpitar, o Fortaleza passa para a próxima fase da Libertadores? Passa. O que é mais difícil ver nessa tabela é o Bucaramanga lá em cima. Isso aí, ninguém entende. Surpreendente. Surpreendente. Mas agora, e se essa confusão tivesse sido aqui no Brasil, lá no contra o Fortaleza, será que a Conmebol já não ia se manifestar? Decidiria no dia, né? Tem umas coisas que no futebol a gente já sabe que funcionam, mas é estranho de ver a forma que a Conmebol lidar com os times brasileiros. Eu não sei não, porque já era para ter passado os pontos para o Fortaleza, porque o Fortaleza era o visitante. Não tinha nada a ver com aquilo lá. E até agora a Conmebol não se manifesta. É brincadeira. Complicado, concordo com você. Bom, falando em Sul-Americana, não foi uma noite auspiciosa, interessante para os brasileiros. O Fluminense, até com time reserva, sem o Renato Gaúcho, empatou com a União Espanhola. Já o Galo enfrentou o Caracas longe dos seus domínios, empatou também. E o Vitória em casa perdeu para o Cerro Largo, que não tinha vencido nenhuma partida fora do seu país, o Uruguai. Na Venezuela, Bernard fez o cruzamento e Rodrigues jogou para o lado errado. 1-0 Atlético Mineiro diante do Caracas. Mas o Galo não conseguiu segurar a vantagem no segundo tempo. Sem marcação, De Santis bateu na saída de Everson para empatar. Final 1-1. Os dois times têm 5 pontos no grupo H, mas o Atlético é líder pelo saldo de gols. O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Porque hoje nós estávamos muito abaixo do elenco que nós temos, né? Não que o elenco seja ruim, que muitos não jogaram. O Fluminense foi ao Chile e encarou o União Espanhola com um time reserva. Após o vacilo de Thiago Santos na saída de bola, Arangues colocou a equipe da casa na frente, aos 38 do segundo tempo. Só que nos acréscimos, Nonato acertou esse belo chute para empatar o jogo, 1-1. O time comandado por Renato Gaúcho, que nem foi a Santiago, segue na liderança do grupo F. Não colocamos titulares de reserva. Existe um grupo e existe um planejamento. Um planejamento técnico, um planejamento físico. Já o Vitória jogou em casa contra o Cerro Largo e decepcionou. De cabeça, Peraza fez o único gol da partida. Foi o primeiro triunfo da equipe uruguaia em competições internacionais. O Vitória, que desperdiçou várias chances durante a partida, é o lanterna do grupo B. Acho que foi um dos jogos que a gente mais conseguiu criar chances reais e chegar no terço final do adversário. E aí o detalhe, né? A tomar a decisão, a efetividade, coisas que a gente vem falando há um tempo e coisas que a gente sabe que a gente precisa ajustar, evoluir, melhorar. Destaque também para mais uma vitória do Mushuki Runa, que segue líder 100% do grupo do Cruzeiro. Dessa vez, 3-0 dos equatorianos sobre o União Santa Fé.
Já na chave do Grêmio, o Atlético, Grau e Esportivo Luquenho empataram em 2-2 e somaram os primeiros pontos na Sul-Americana. Deu uma desanimada no Vitória, tropeço em casa, 1-0, um time que não é de tradição na competição, vai ter que se recuperar. Tava meio jururu o Carpini na coletiva, viu, Cicinho? Renata, é o outro também que fica na corda bamba, né? O Vitória, na verdade, já é uma vitória, ele está jogando a Sul-Americana. Lógico que se passa, né, para a próxima fase, é dinheirinho que entra no caixa, mas também ainda tem condições de classificar. Mas só que não depende de si. Tem mais um jogo em casa, nesses 3 últimos jogos, um jogo em casa e 2 fora. Então, para o Vitória, a tarefa é muito, mas muito difícil mesmo. Agora, utilizando sua experiência, Edu, de ex-jogador e tudo mais, um time como o Fluminense, que leva a equipe reserva, o treinador nem viaja, não quer desgaste e consegue um empate, não é um mau negócio. Não, muito bom, Renato. Até porque o Renato está dando oportunidade para outros jogadores, né? Jogar uma Sul-Americana, uma Libertadores, então você fica com a cabeça assim, eu vou ter minha oportunidade, eu quero aparecer. E para o Renato isso é bom, que ele pode saber com quem que ele vai contar no Campeonato Brasileiro. Então acho que foi um resultado bom, jogando fora de casa, e o Fluminense com certeza vai classificar. Ronaldão, vamos falar do Galo. O Galo empatou lá com o Caracas, o Hulk nem estava à disposição. O Galo está enfrentando alguns desfalques também importantes, como o Arana, né, que é um jogador titular absoluto, aí o Igor Gomes, que se machucou, mas empatou fora de casa e bem longe de Minas. E o Cuca questionou um pouco também o posicionamento da equipe, né, que acaba desligando. Mas isso faz parte do jogo, né? O jogador acaba tentando cobrir um lado ou outro, mas o que não faz parte é o Cuca falar também dos investimentos feitos com o Galo, né? Está questionando também como fez o Pedrinho lá no Cruzeiro, o Cuca questionando também os investimentos feitos no Galo. Ué, você não gostou, Cuca? Você não sabia do que você tinha na mão aí? Ou você foi enganado? Explica pra gente isso aí, que ficou no ar. Pois é. Investimento... E quando você questiona publicamente, a margem para interpretações, ela acontece, né, Rona? Então, e aí explica melhor isso aí, Cuca. Você não gostou? Você não fez parte? Ué... Explica pra gente. Dá uma ligadinha lá pro Everton Guimarães daqui a pouquinho, saber. Que o Everton vai explicar essa história, não é? O Santos segue com César Sampaio como técnico interino e sondando nomes no mercado. Ramon Dias e Thiago Motta, demitidos respectivamente por Corinthians e Juventus da Itália, são comentados. Em entrevista concedida à ESPN, Emiliano Dias, o filho de Ramon, afirmou que não houve nada de concreto com o Peixe e que a dupla vai definir nos próximos dias se ficará no Brasil ou abraçará algum projeto no exterior. Enquanto isso, no CT Rei Pelé, o nome mais falado vem passando a maior parte do tempo no departamento médico. Neymar segue se recuperando de uma contusão na coxa, muitos dias trabalhando em 2 períodos e com a supervisão dos profissionais do Santos, não mais do seu staff. Também tem encontrado tempo para brincar de treinador. Ontem ele postou em seu Instagram e apagou rapidamente o esboço de um time imaginário com Gabriel Brazão no gol, Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Souza, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, Pituca, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. O próximo jogo será neste domingo contra o Bragantino na Vila Belmiro, onde inclusive o Peixe conquistou os 4 pontos que tem neste Campeonato Brasileiro, que colocam a equipe como a 18ª colocada na competição. Barrial, que sofreu uma lesão na coxa no clássico contra o São Paulo, é dúvida. O argentino Roleiser está confirmado. Ele que, diante do tricolor, voltou a disputar uma partida inteira depois de 1 ano e meio. Creo que sí, fue mi mejor partido, donde también puede terminar el partido completo, que creo que es muy importante para un jugador después de mucho tiempo. Y bueno, siempre ayudar al equipo, tratar de estar bien para que los resultados se den. Depois do empate por 0-0 no jogo de ida da decisão da Copa Verde, Goiás e Paysandu novamente igualaram o marcador no duelo de volta. No Serra Dourada, o Wellington abriu os trabalhos para o time da casa. E seguiu assim até os últimos instantes do jogo. O título do Goiás estava muito próximo, mas aos 49 da etapa complementar, Matias Cavalieri igualou a parada.
e lá foi a decisão para os pênaltis. O esmeraldino saiu em vantagem, marcou a primeira cobrança e Rossi errou para o Paysandu. Na quarta batida, Gonzalo isolou e Cavalieri deixou tudo igual. No início das alternadas, Marcão praticamente bateu um tiro de meta e mandou longe. Depois ficou nos pés de Leandro Vilela, o gol do título do Papão. Pentacampeonato da Copa Verde para o Paysandu, disparado o maior campeão do torneio. Cuiabá, com 2 troféus, é o segundo clube que mais vezes chegou lá. Nos penais, Goiás 4, Paysandu 5 e a taça vai outra vez para o estado do Pará. Segundos. Estamos de volta com o Jogo Aberto e já o São Paulo, que vitória, hein? Fora de casa, no Paraguai, Cicinho tá daquele jeito, tá voando hoje, hein? Ufa! É ufa? Nossa, ontem tinha falado que tava jogando não sei contra quem lá. Estou subodiado. Estou subodiado. Eu confesso que eu estou com uma leve inveja. Ai, se o Inter tivesse vencido, seria outra mulher. Mas também. E como rendeu, hein, Cicinho? 2-0 fora de casa, pra cima do ex-líder do grupo, o Libertad. E agora tá na ponta da tabela do seu grupo. Subeldia tá mais tranquilo. E o menino Lucas Ferreira brilhou, hein? Primeiro gol pelo São Paulo e que gol importante. Erro na saída de bola do São Paulo, só assim para tomar algum susto. Taquara Cardoso bateu cruzado e assustou o Rafael, com 10 minutos de bola rolando. Sabe aquele tipo de gol que não se perde? Pois é, 5 minutos depois a bola vem da esquerda e André Silva, tá só ele e o gol. E faz isso aí. Briga boa na área tricolor, até que Cardoso encontra Ivan Franco. O Juan conseguiu fazer o desvio, ela tinha endereço. Nos acréscimos do primeiro tempo, mais um susto paraguaio e Melgarejo tentou por cobertura. Na etapa final, o São Paulo mudou de postura e tentou a primeira com Marcos Antônio. Lucas Ferreira, que entrou depois do intervalo, estava aceso. Tentou Ferreirinha, que bateu forte, mas para fora. Agora sim, São Paulo em velocidade. André Silva achou Lucas Ferreira. O menino avançou e marcou um gol histórico para ele. Lucas Ferreira abre o placar pro São Paulo no Paraguai, numa descida rápida, numa jogada de velocidade imparável, garoto. 18 anos de idade, o primeiro como profissional, tricolor 1-0. Quando acabou o treino, ele chegou perto de mim e falou que eu ia entrar, ia fazer um gol, ia decidir. E eu vim com isso na cabeça, né? Isso passa confiança pro atleta, querendo ou não. Eu que vim subindo da base, o cara confiasse em mim, o treinador. 3 minutos depois, não foi só a chuva que esfriou tudo por lá. Alcaraz disputou com Ferreirinha. Tentou Aguilar, mas tinha um braço no meio do caminho, de Wendel. Pênalti para o time paraguaio. Confiança é tudo, né, Melgarejo? Distância nenhuma, gol também não. O travessão foi tricolor em Assunção. O Libertad, para voltar à liderança, deu uma pressionada no São Paulo. Espinosa, de bola parada, mandou um sapato. Rafael teve trabalho. O desvio em Ferreirinha quase complica tudo. Eu nunca entrei num jogo e falei assim, eu vou ficar tranquilo hoje, não vou fazer nada. Sempre vem uma bola ou outra, sempre a gente precisa ser decisivo. E o goleiro, ele... Todo lance ele é decisivo, né? Porque não tem mais ninguém ali, é só o gol, então... 1 minuto depois, o golpe de misericórdia. A bola de Ferrarese parecia ir para a lua, que nada, na cabeça de André Silva. 2-0. Luciano ainda fez mais um, mas esse foi anulado por impedimento do camisa 10. Não havia por que reclamar. Final, São Paulo líder do grupo 2. Libertad, agora em segundo, 0. Antes mesmo do apito final, Luiz Ubeldia, até pouco tempo muito vaiado, foi aplaudido pelos torcedores do Tricolor que estiveram em Assunção, no Paraguai. Ele chegou a 11 partidas de invencibilidade dirigindo o São Paulo na Libertadores. Passou o mestre Telê, que ficou 10 jogos em 1992. Se igualou ao também argentino José Poi. 11 jogos de invencibilidade em 1974. Histórias, marcas.
São dados que não gosto de falar, parece narcisismo da minha parte. O mais importante, com toda sinceridade, são as 3 Libertadores e os 3 Mundiais que o São Paulo tem. E o que temos que fazer agora, em 2025, é poder representar essa história tão rica da melhor maneira. Sobre as vaias recentes que parecem terem ficado pelo caminho, o Zubeldia falou. A paixão está em jogo, o lado econômico está em jogo, a história está em jogo. O futebol representa muito para a sociedade. Então, há algo de pressão. Mas o que você está falando pontualmente para mim são conversas, são coisas que acontecem em cada determinada etapa da temporada. Já são 8 partidas de invencibilidade em 2025, mesmo com o desfalque das maiores estrelas do grupo. Sem narcisismo, Zubeldia está vivendo um momento de paz. Vitória, duríssima. Vitória, lluvia, esto es el fútbol. Tá feliz, tá animado. Cicinho, que uma vitória fora de casa na Libertadores não faz, hein? Que treinador, que é isso? Que time! Você tava querendo derrubar ele? Virar chavinha. Queria. Mas não quer mais. Já mudou o tempo verbal, já tá no passado. Exatamente. O futebol é isso. Esquece amanhã e vive hoje. E hoje o São Paulo, olha, jogou muito bem, soube sofrer, né? O Rafael, como um paredão ali, nos momentos que o São Paulo teve dificuldade. Muitos erros na saída de bola, Renato. Mas um time o quê? Que soube jogar Libertadores. Foi coroado a sabedoria do treinador. Quando o treinador é bom, colocou o Lucas Ferreira, deixou o Lucas Ferreira pro segundo tempo. O menino mudou a cara da partida. E a hora que todos achavam, os secadores em casa, tudo ligado. Falar em cara, você é um cara de pau. Não, cara de pau não, né? Passa um olhinho de peroba, mas assim, a hora que todos achavam que não ia dar pro São Paulo, deu, o André Silva foi lá, fez o segundo. São Paulo líder do campeonato e Libertadores é isso, é sofrer, mas tem que ganhar. Que Parabéns, coisa, São Paulo. hein? Parabéns, Vitória Zuzu. fora de casa, no Paraguai, contra o Libertad, que tinha vencido as 2 partidas. E o São Paulo, mesmo desfalcado, sem contar com as suas estrelas, Lucas e Oscar, que não voltam. Daqui a pouco o Pablo Maia tá chegando de novo, sem Arboleda. E mesmo assim, foi pra cima e venceu, Rona. Esse número 10 aí do Libertad, ele merece uma camaçada de pau. Isso que ele merece. Porque o cara perdeu o pênalti, saiu no cara do goleiro, chutou pra fora do Rafael. E vou te falar. É o meu garejo. Parece uma coisa meio de dor de garganta. Chega aqui hoje, tem que escutar o Cicinho, que porque tá acostumado a jogar Libertadores. Ué, mas não tá? Peraí. Que sorte que vocês deram ontem. O Libertad enganou nós. O Libertad enganou nós, é verdade. Agora, a sorte de vocês foi que o Zubeldia escutou você aqui, sim, que ele colocou o menino, esse Lucas. Que correríssimo. Aliás, o gol bem bonito que ele 18 fez, anos, né? tirou a carteira de motorista dele pelo agora. lado direito, foi lá, fez o gol, personalidade. Exatamente. E porque o André, Silva né, também. O André Silva deu um passe de primeira, né? Errou a cabeçada, dominou. né? Não, o passe que ele deu... No gol ele erra a Porque se cabeçada. a outro domina a bola, espera um pouquinho e tal, já deu de primeira, já saiu na cara do gol o Lucas Ferreira. Né? Só que tem um belo gol. detalhe, o André poderia ter ficado cabisbaixo pelo gol mais feito do que nunca que ele deixou de fazer. E aí depois deram impedimento, não sei não, estávamos até discutindo se estava impedido ou não, mas fato é que ele errou o gol e depois ele se redime com essa assistência, com esse passe e também principalmente com o gol. Ele define o placar de 2-0 e poderia ter sido mais se o Luciano não estivesse impedido, Edu. E ontem, como o Cicinho falou Libertad, eu fiquei até com medo ontem vendo o jogo, né? Falei, caramba, vai enfrentar quem? Aí ontem, mesmo o São Paulo saindo na frente, o Libertad teve a chance do empate, do pênalti ali, e se faz o gol com certeza complicaria. Mas o São Paulo jogou de uma forma assim consistente, né? Não sofreu muito. Pegou um adversário, na minha opinião, ontem, muito frágil. Não sofreu porque senão é São Paulo. Frágil, muito Esse frágil. Libertad é fraco. Entendeu? E o São Paulo, uma bela vitória, né? Que deu tranquilidade para o Zubeldia trabalhar, né, ao longo dos dias, seu Renato. Pois é, o cara que era mais pressionado pela torcida, pelas redes sociais, imaginava-se até que ele pudesse cair antes do Ramon Dias, não é? Antes da... Caixinha não, Caixinha também estava no mesmo barco, não é? Agora, ele se manteve, a diretoria até publicamente falou que ele desceria do ônibus contra o Santos
e ele consegue um resultado importante, porque independentemente da qualidade dos adversários, no grupo que você está, na fase inicial da Libertadores, você precisa vencer, Cicinho. Não interessa, tem que passar por cima. Exatamente, Renata. E assim, o Zubeldia, ele que trouxe essa pressão para ele próprio, para si próprio, né? Porque no início, ele falou que o São Paulo ia ser campeão, ele garantiu isso pro torcedor. E aí... Ele tá levando, não perdeu ainda. Não, tudo bem. Não, exatamente. E a cobrança é o quê? Para que o São Paulo seja essa equipe competitiva. Mudanças alternativas, não ficar sempre na mesma tecla. Nós temos os principais jogadores, Pablo Maia, Oscar, Lucas Moura não joga, aí nós não temos peça. Nós sabemos que o termômetro do treinador é o quê? É o treinamento, então ali que ele vê se os jogadores estão em condições. Nós, como torcedores, a gente cobra o quê? Ele colocar os jogadores que a gente vê que podem dar resultado. E ele sabe o momento certo de ter colocado os jogadores, igual o Lucas Ferreira vinha fazendo grandes apresentações. Ficou no banco e entrou no momento certo. Quem conhece é o treinador. Nós, torcedores, queremos o quê? Ver o cara do início. Mas parabéns ao Zubeldia. Agora, Zubeldia, entenda bem, nós estamos com um pouquinho mais de paciência. Mas queremos ver o São Paulo. Não, o doutor tá certo. Claro. Eu quero ver você, o doutor. Por que o doutor tá certo? Porque o doutor falou, tem que ter calma, tem que ter paciência, que ele tá... Foi o único que falou aqui, né, dos 30, foi ele que falou, ó, paciência, muita gente machucada, o time tem que ser organizado. Mas só que eu desmascarei ele, eu também, na minha época, não tinha paciência. Assim, não, tem que colocar a molecada, ele falou, não, calma, não pode queimar a Só molecada. que, gente, olha a diferença do resultado. Quando você empata em casa com o Aliança Lima, e aí você também tem todos esses desfalques, virou um problema. Só que ele, mesmo desfalcado, vai jogar fora. Aí o São Paulo faz um primeiro tempo aceitável, não foi brilhante, mas também não sofreu. Aí faz o gol, poderia ter sofrido o empate através do pênalti. O Libertad desperdiça a penalidade e o São Paulo fecha o placar em 2-0. Então, na Libertadores, você tem que ser inteligente para jogar fora de casa. Você tem que ver a circunstância do jogo e tentar extrair o melhor do seu time. E ontem, ele merece elogio, sim. Sim, eu acredito, Renato, que o Zubeldia viu os vídeos do Libertad, os mesmos que eu vi. Por isso que ele colocou um São Paulo num esquema 3-5-2, com dois na ala direita ali, né? Tanto o Cedric quanto o Ferrarese, para ter mais essa contenção, porque é um time que ataca muito, um time finalizador. Só que ao decorrer da partida ele foi vendo que era um time vulnerável atrás e lento, foi onde que ele mudou, tirou o Cedric no intervalo e colocou o Lucas Ferreira, onde fez toda a diferença. Parou com aquela história de ficar duplicando lateral, que a torcida estava brava com isso. Mas o futebol tem umas coisas. O futebol é resultado, Ronaldo. Eu tenho que ouvir esse tipo de coisa. Se é o Carille, se é o Tite, retranqueiro, medroso. Não, esse cara não gosta do que o time pra... Porque o São Paulo jogou fechadinho mesmo, tem que falar isso aí. Joga como joga com medo. Mas jogou fechadinho por quê? Mas agora começar a usar que não, porque não jogou fechado, não jogou com medo. Não, jogou com medo, jogou fechado e jogou no contra-ataque. Mas o São Paulo não foi retranqueiro, não. Mas o São Paulo entrou com uma formação para empatar. O São Paulo entrou com uma formação para empatar. Para atacar mais pelo lado esquerdo com o Wendel e o Ferrarese ajudando ali mais no sistema defensivo. O Wendel não fez uma boa partida e o Cedric também não. O que acontece? O Zubeldia viu que não tinha um ataque tão veloz atacando o time do São Paulo e que a defesa adversária era lenta. Foi onde ele substituiu. Foi isso que matou. Se o André Silva não errasse aquele gol, o Wendel seria o cara da assistência. Então, o futebol ele é muito do que o jogo vai oferecendo pra gente. Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Agora, quem mudou muito rápido, inclusive na hora errada, antes do meu Colorado, foi o Palmeiras. Palmeiras virou a chave total, voltou a ser aquela equipe confiável, letal, super organizada e conta com jogadores diferenciados. Agora, vai ter que enfrentar um outro tipo de adversário, a altitude e o Bolívar pela Libertadores. O Palmeiras duela hoje com o Bolívar em La Paz. Mas jogar na cidade boliviana não tem nada de tranquilidade. O desafio, mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Para se ter uma noção da dificuldade imposta pela altitude, ao longo da história, os times brasileiros já encararam o Bolívar em 19 partidas e só conseguiram vencer 3 delas. Saíram de La Paz vitoriosos: o Grêmio em 1983, o Palmeiras em 2020 e 3 anos depois, o Internacional. Hoje o Verdão vai tentar se tornar o primeiro clube brasileiro a superar o Bolívar fora de casa 2 vezes.
Já jogou lá, Maurício? Eu já. Já? Duas Como vezes. é que é? Ganhou ainda, hein? Ganhou? Difícil? Complicado. Além de preparar os atletas para lidar com o ar rarefeito, Abel Ferreira terá que fazer adaptações na escalação. Assim, as equipas são sempre um processo inacabado. Nunca há uma equipa ideal, um time ideal. Ainda para mais aqui, quando vocês sabem a quantidade de jogos que há, isto é um processo inacabado. Dessa vez, o acabamento vai ser feito por causa de 3 desfalques. Vitor Roque tem dores no tornozelo esquerdo, Richard Rios se recupera de um edema na coxa esquerda e Mikael sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Uma provável escalação tem o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martinez ou Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Estevão, Paulinho ou Facundo Torres e Flaco Lopes. Acho que vai ser um jogo difícil, igual é sempre aqui, mas o treinador vai brindar todas as ferramentas para que a gente faça seu melhor e consigamos os 3 pontos aqui. Aliás, o ataque alviverde está em festa. Estevão completa hoje 18 anos. Quinta-feira, 18ão, pelo jogo, a vitória vai ser o melhor presente de aniversário. Quem vai ajudar nessa missão de aniversário é o Paulinho. Como o Facundo Torres pode começar no banco por causa do desgaste das últimas partidas, Paulinho deve ser titular pela primeira vez desde que voltou de lesão. O Palmeiras vai tentar encaminhar a classificação às oitavas de final da Libertadores. O Verdão lidera o grupo, mas não terá vida fácil. O clima é o obstáculo que tenta tirar La Paz. Ar rarefeito e previsão de 8 graus. Abel Ferreira já separou seu casaco e o time vai tentar superar mais essa dificuldade. E aí, altitude? Aí vamos nós, né? Foi certeiro, foi preciso o Everton, que, aliás, saiu como herói do jogo diante do Fortaleza, fora de casa pelo Brasileiro. E agora vai ter uma responsabilidade ainda maior, porque a altitude é sempre imprevisível, né, Edu? Você, quando pensava em jogar na altitude, era diferente? Você ficava nervoso, mais preocupado ou não mudava muito? Não, mudava, Renato. Você pensa, né, o que pode acontecer, né? Se vai faltar ar ou se não vai. É mais, de repente, o psicológico do que, de repente, o jogar em si, realmente. Mas eu vejo que a equipe do Palmeiras está muito preparada. Os jogadores entenderam e já sabem como jogar a Libertadores. Então, o Abel tem o grupo nas mãos. Ele sabe com quem ele pode contar, né? Tem alguns desfalques, mas eu acredito muito no elenco. Acredito muito que o Abel tem um plano, né, para seguir. E a dificuldade, como a gente tudo está falando aqui, vai ser realmente a altitude. Mas, mesmo assim, eu acredito muito na postura do Palmeiras, marcando firme, né, e jogando da forma que vem jogando, até mesmo fora de casa. Sem medo, com coragem e enfrentando os adversários de frente a frente. Ronaldo, hoje para você é uma pedreira, é um jogo que o Palmeiras, pelo momento, pode administrar bem? Hoje é o primeiro jogo que você já tem até, no final, uma resposta que é a altitude. Porque se você ganhar ou perder ou empatar, é a primeira vez que o Palmeiras já vai já sabendo que já tem uma desculpa pronta. Altitude. Altitude que não sei o quê. Todo mundo vai lá, sofre, todo mundo vai lá, ganha, perde, joga. Mas você vai ver o Abel depois. O Abel vai falar, nós perdemos para altitude, não sei o quê. Então já tem a desculpa pronta. Então ganhar, o jogador já está tranquilo. Se ganhar, vai ser histórico. Já ganhou já a altitude? Sim, já. Foi histórico. Todo mundo tá falando, até você lembrou, foi histórico. Agora, o certo é chegar lá e perder. Não tem como. Fala pro Abel ligar pro Ener Valencia. Lembra Bolívar, 1-0 lá. Você não tá lembrado disso? Que correria que ele deu lá, o Ener, hein? Então, mamãe. Ener, pode voltar para esses bons tempos. Não faz mal, não. Libertadores, Sul-Americana, os brasileiros que o digam. E a gente aproveita agora para dividir a rede. Na sequência, hoje tem Corinthians e Racing pela Sula. Assunto na sequência do Jogo Aberto. Não saia daí. Tá chegando agora, temos
Temos um Cicinho alegre, feliz, aliviado, liderando seu grupo na Libertadores. Edu Dracena tá naquela fase com o Palmeiras, tá bem demais. E Ronaldão, hoje, o adversário na teoria mais fraco da Sul-Americana, o Racing do Uruguai, já tomou 8 gols até agora em 2 jogos. O Corinthians tem compromisso pela Sul-Americana, ainda sem a definição do treinador, ali na beira do gramado, Dorival muito perto. E os detalhes da partida aqui no Jogo Aberto. Em compasso de espera pelo novo treinador, o interino Orlando Ribeiro trabalhou em silêncio durante esses dias para deixar o Corinthians pronto para o duelo contra o Racing do Uruguai pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Eu vejo que com os meninos é mais difícil para eles entenderem algumas situações, porque eles ainda não tiveram a vivência que esses atletas têm. E quando você trabalha com os profissionais, no caso dessa qualidade que tem o Corinthians, fica mais fácil do que o Sub-20 por essa situação, né? E tem novidade boa para o treinador e o torcedor corintiano. O retorno do goleiro Hugo Souza, recuperado de lesão muscular. Ele não atua desde o título do Paulistão. Foram 7 jogos fora. Em 2025, em 16 partidas, 15 gols sofridos, o que dá uma média de menos de 1 gol por jogo. E retorna em um momento importante. O Corinthians é o 3º colocado do Grupo C da Copa Sul-Americana, com apenas 1 ponto. Primeiro que eu tô feliz, né? Poder voltar, poder treinar, poder fazer aquilo que eu amo. Tava agoniado já de estar fora, agoniado de não poder treinar, de não poder jogar, de não poder ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Mas agora eu tô muito feliz, poder retornar aos treinos, se Deus quiser, aos jogos também. Ontem, Huracan e América de Cali empataram em 0-0. Os argentinos chegaram a 7 pontos e os colombianos a 5, ambos com 3 jogos. Um empate ou derrota do Corinthians contra os uruguaios, que ainda não pontuaram, pode ser desastroso. Lembrando que apenas o primeiro colocado se classifica e o segundo disputa um playoff. Uma vitória ainda deixa o time na briga por uma vaga, mas com enorme dificuldade, já que dos 3 jogos que vão restar, 2 são fora de casa. Está claro que os 2 primeiros jogos não foram lo que estábamos a esperar. E agora ir em busca dos 3 pontos em nossa casa, com a nossa torcida, eu acho que amanhã vai dar tudo certo. Ainda sem o camisa 8, Rodrigo Garro, que está fora há quase 1 mês, Orlando Ribeiro deve ir a campo com força máxima. Hugo Souza, de volta ao gol. Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique ou André Ramalho e Fabrício Angeleri. Ranieri, José Martínez, André Carrilho e Breno Bidon ou Igor Coronado. Memphis Depay e Yuri Alberto. A gente quer fazer o nosso melhor, né? Que eu acho que é uma coisa que faltou ainda nessa competição, a gente conseguir desempenhar o nosso melhor futebol. E é isso que a gente vai se cobrar para que a gente possa desempenhar o nosso melhor, porque sabendo que a gente fazendo o que a gente faz de melhor, não importa o adversário que venha, nosso time é muito qualificado. A partida contra o Racing do Uruguai deve ter mais uma vez casa cheia e chegar ao 34º jogo seguido com mais de 40 mil pessoas nas arquibancadas. Nós contamos com eles, todo jogo contamos com eles. Tudo sobre o Corinthians e a Sul-Americana. Ai, como eu quero começar esse debate, falar do São Paulo na sequência, venceu na Libertadores. No meio do nosso debate, Ronaldão tá preocupado. Gente, o Racing não, né? Preocupado sim, Por quê? Porque a soberba mora em outra esquina. A soberba mora para aqueles lados ali. Mas aqui quando ganha não tem que comemorar? Fora de casa, Libertadores, Série A da América. Quando ganha, quando empata, né? Eu tenho visto isso, então eu tô tranquilo. Agora eu queria saber onde tá o Palácio. Isso tá me intrigando, velho. Alguém me fala, Augusto, alguém me fala alguma coisa aí. O secretário-geral agora, o Valmir, faz um relatóriozinho pra saber desse menino aí. 2 anos recebendo e nada. E o Caio? Quem é o cantor? Quem que é? Cala tua boca, Chico. Você não me irrita hoje, hein? Ninguém me irrita hoje, hein? Você nem foi chamado ainda, você fica na tua. Bom, agora eu quero mostrar a plenitude, a experiência, o conhecimento de futebol de Marco Aurélio Cunha. Ele estava enfrentando os próprios amiguinhos, Cicinho e o nosso Sgarbi. E aí, de repente, ele ganha essa parada momentaneamente. Sube o dia,
volta a ter respaldo no São Paulo. Aplaudimos? Salva de palma pro doutor. Não sucumbiu! Renata, nós, Libertadores é vermelho Tele Santana, Paulo Autuori, e aqui está mais uma vitória na Libertadores. Cicinho é branco, porque usava a camisa, o manto sagrado branco. O manto sagrado é o Corinthians, quem que tá copiando também? É tudo do mesmo lado, vocês não podem esquecer disso. Cicinho, quem diria, hein? Subeldia ganha fôlego, ganha tempo, não sei até quando. Até a próxima partida. Até o Ceará, até o jogo contra o Ceará no Brasileiro, hein, Cicinho? Talvez semana que vem o discurso muda. Mas até agora, Zubeldia. I love you, Zubeldia. O que é, negrão? Para os caras de pau, peroba neles. Nós passamos um pó pra não brilhar, passamos... Cicinho, mas é isso, a gente tem que comemorar vitórias e vitórias fora de casa na Libertadores, Chico Garcia. São maiúsculas, são importantes, deixam o torcedor feliz, o comentarista feliz. E aqui a gente tem a harmonia São Paulina outra vez no programa. Isso, eu tô feliz que os meus amigos têm treinador, o Inter tem treinador, o Palmeiras tem treinador, eu tenho treinador e paramos por aí, né? Paramos por aí. Não, sério? Foi pra mim? Não sei. Não. Esse cara que ele pegou aí, não mandou ele embora faz tempo. Você queria, você bem queria, aí, mano. O Fluminense mandou embora faz tempo. Tira o olho do Corinthians, o Mano é nosso, mesmo o Duílio colocando um contrato de 5 anos, se que eu nunca vi. Se não fechar o Dorival, o Mano já tá empregado. Para aí. Então você vai para o inferno, Chico. Se não fechar o Dorival, o Mano já tá empregado. Só pra refrescar a memória, você ofereceu o Mano Menezes para o Cruzeiro. Aqui ao vivo. Deixa eu falar uma coisa pra você, Bibi da Renata. Eu não tenho nada a ver com o Mano e eu quero que ele vá para o inferno. Tá bem claro aqui, Sgarbi, você, que é muito comedido, é um menino que faz sucesso na internet, voa nas redes sociais, na TV aberta. Agora... Também queria derrubar o Zubeldia. A gente vai falar sobre isso. Agora dá um tempinho pra ele, dá uma pausa nessas críticas, deixa o Sussu trabalhar um pouquinho. Rê, um beijo pra você, meus amiguinhos. Que saudades que eu tava de ser um Zuba Lover, cara. Nossa, que saudades que eu tava de ser um Zuba. Eu tava com saudades. Ano passado eu fui o maior Zuba Lover desse país aqui. Como a juventude é volátil. Saudades que eu tava de ser um Zuba Lover. Mas passou rápido a febre. O dia acertou tudo ontem, irmão. Se eu pudesse te dar um abraço agora, eu queria te dar um abraço. Como a juventude é volátil. Abraça a câmera, então, pra ficar mais ainda... Olha! Ai, que coisa! Edu Dracena tá entendendo? Nada como uma semana após a outra, uma partida, um campeonato. Por causa disso, né? Muda, né? Do dia pra noite, um resultado ou outro, né? Você tem que ter coerência, irmão. Tem que ver o trabalho. Irmão, mas pega essa, entendeu? Se tem um negócio que tem a coerência. Tomou entrada no zagueirão. Sgar, isso daí é desespero de quem sabe o que tá vindo pela frente. Eles estão desesperados. Ei, o Rei das Américas vai estar jogando hoje. Que rei? Tri da Libertadores, meu irmão. Fica tranquilo. E outra, não é há 20 anos atrás, não, viu? É recente. Mas o atual campeão é o Botafogo. O campeão é o Botafogo. Ganhou recentemente. Você só não vai ter. 20 anos atrás. Então 20 não pode, 2 anos pode. Olha, eu estou prevendo, vou fazer aqui, vou ser a garota da previsão do tempo. Teremos tempestades ao longo do ano aqui neste programa. Teremos também Everton Guimarães, isso é uma certeza, João Paulo Capelanes. Ó, quero até ver o Capelanes aqui. Tá morando no CT. Aí é uma nuvem escura. Olha! Falando em tempestade. Ô, Capela, eu quero saber se, além de você, se o Dorival... Uia, não, para, também não, menos, não assusta. Tem criança na sala, hora do almoço, calma. Nosso Mr. Bean. Halloween chegou Agora, antes. Capela, pra você aquele boa tarde gigantesco. Dorival também tá aí em Itaquera, chegou com você, já se apresentou, e aí? Falar pro seu negócio, ó, Rê, estamos aqui no estádio do Corinthians, você pode ver que não tem telhado, né? Porque o negócio tá quase subindo no telhado, a verdade é essa aí. Ontem a gente estava no CT atualizando informações, gente, é aquela coisa do futebol, que a gente costuma falar, é meio clichê, é meio repetitivo, mas vale sempre dizer. Tá acertado?
Tá, mas tá assinado? Não, então não tá acertado. Porque ontem a conversa foi excelente. Entre Fabinho Soldado, Dorival, tudo bacana. Os advogados das duas partes, de Dorival, do Corinthians, já estavam trocando, acertando as coisas, mas aí o que aconteceu? Entrou um empresário do Dorival na jogada, e aí ele tá no direito dele, começou a falar, começou a trocar uma ideia, começou a levantar algumas possibilidades, e aí a coisa tá meio que virando fio. Por quê? Gente, nós entrevistamos no começo da semana lá na Rádio Bandeirantes o Pedro Silveira, que é o diretor financeiro, e ele deixou bem claro aqui que o Corinthians não tem condições de pagar 3 milhões e meio de reais para uma nova comissão técnica. E a pedida está basicamente sendo essa. Então a coisa está virando fio. O Corinthians esperava, inclusive, apresentar o Dorival hoje, aqui no estádio do Timão, o jogo que acontece daqui a pouquinho. Mas isso não deve acontecer. Dá para descartar o Dorival já? Não dá para descartar. Mas a coisa que estava muito quente ontem deu uma boa esfriadinha hoje, viu, Rê? A temperatura baixou em São Paulo, várias coisas também baixaram, a intensidade das negociações, mas qualquer novidade o Capelanes vai atualizar, está trabalhando muito intensamente o nosso Capela. Quem também não para de trabalhar é uma loucura, não é? Falar pra baixo? Você vai ter que explicar um negócio. Você queria saber negócio de investimento, lembra? Pergunta pra ele aí, pro Everton. Everton Guimarães. Aproveitar que nós estamos falando que tá lá pra baixo, né? Everton, me diga uma coisa. Com você. Porque investimento questionável, o Cuca falou ontem também. O que tá acontecendo aí em Minas, bebê? Crise. O que está acontecendo aqui que é um desencontro de informações. A diretoria acha que é o melhor elenco do Brasil, está entre os. O gestor de finanças do clube quer vender, o Paulo Brax e o Cuca querem contratar e o Vitor fica no meio do fogo cruzado, meio que tentando equilibrar os pratos, mas de maneira muito subserviente. É o que acontece no Atlético. Mas investimento longe do ideal e eu, sinceramente, não acredito que vai ser um investimento robusto para o meio do ano. Fato é que a informação que me chegou agora é que o William Arão oferecido ao Cruzeiro, o Cruzeiro disse não, mas o Atlético vê com bons olhos. Então o William Arão pode pintar no Atlético aí, pode, não estou dizendo que vai, mas tá feia a coisa aqui, viu, Rona? Agora, 3 milhões pro Dorival, vocês estão de brincadeira, né? Então, mas quando o Cuca começa com esses negócios assim, o Cuca também acho que tá vendo 3 milhões, que ele quer vir pegar esse 3 milhões aqui, bebê. Não sei. Mas as portas são fechadas pro Cuca no Corinthians. No Corinthians? Acho que não, sabe por quê? Você não lembra das meninas? Vou contar só pra você, as meninas já aceitaram. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não sei, não. Também não sei, não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. O Dorival ontem já era pra ter assinado. E por que não assinou? Porque ele esperou que o Zubeldia ia ter uma lapada. Mas se o Dorival... Gente, deixa eu falar uma coisa. Se o Dorival quer o São Paulo e tá esperando, é melhor não contar com o Dorival. Então, isso que eu falei também. A gente tem que contratar quem gosta da gente, né? Isso, tá vendo? Quem acredita na gente. Quem acredita na gente. Tem nada a ver com isso. Ó, gente. Acho que tá mais fácil escolher o Papa, não? Do que o treinador do Corinthians. Esse aí a fumaça demora. Esse aí a fumaça demora uns dias ainda. Mais uma vez o senhor acertou o remédio e errou a dose. Calma. Falando nisso, Zubeldia e os jogadores do São Paulo celebram esta vitória importante na Libertadores para cima do ex-líder Libertad. Love is in the air. Acho que fuimos acomodando las piezas, digamos, para un mejor funcionamiento, ir conociendo los jugadores, ¿no? La realidad es esa, ir conociendo los jugadores. En ese tiempo algunos se van poniendo cada vez mejor y quizás todavía falta algunos jugadores que pueden darle algo más al equipo que no están jugando ahora, pero que pueden jugar. La marca son datos que no me gusta, lo veo narcisista de mi parte. Entonces me incomoda. Yo creo que lo más importante, y lo digo con toda sinceridad, como siempre digo las cosas, es las 3 Libertadores que tiene Sao Paulo y las 3 Copas del Mundo que tiene Sao Paulo. Eso está por encima de cualquier otro registro, y lo que tratamos ahora en el 2025 es poder representar essa história rica de la mejor maneira. Um sentimento muito inesquecível, né? Fazer o primeiro gol pelo São Paulo e ainda mais numa Libertadores, né? Quando acabou o treino, ele chegou perto de mim e falou que eu ia entrar, ia fazer um gol, ia decidir. E eu vim com isso na cabeça, né? Isso passa confiança pro atleta, querendo ou não. Eu que vim subindo da base, o cara confiasse em mim, o treinador.
E agradecer a ele, né? Colocou eu no segundo tempo e eu fui muito feliz. Falei, cara, eu vou ficar aqui em pé, eu vou esperar o máximo. E aí, não sei se isso ajudou ou não, mas para mim, eu acho que isso criou uma dúvida nele grande e isso, com certeza, pode ter contribuído aí para que ele pudesse errar o pênalti. Isso foi muito importante, o jogo estava 1-0. Valorizar realmente o que a equipe fez, diante de toda a dificuldade, né? Todo mundo vem vendo o que a gente vem passando, infelizmente com várias lesões. E você tá com esse grupo, né? A luta que está sendo no dia a dia, os jogos que a gente vem fazendo também, então realmente vir aqui conquistar uma vitória para a gente foi muito importante hoje. Se hoje eu estou aqui e eu estou fazendo, tenho certeza que o Johnny está feliz por isso, assim como ele fazia gols e ajudava o time de alguma forma, eu ficava feliz por ele. Então hoje se é me dado essa responsabilidade, esse desafio, estou encarando com muita gana, com muita vontade de ajudar. E claro, quero escrever meu nome também na história do clube, acho que é muito importante. Então eu estou muito feliz por isso e quero cada vez mais subir meu nome no clube. Vitória, lluvia, esto es el fútbol. A felicidade é um estado de espírito único, Marco Aurélio Cunha. Eu estou muito feliz aí pela campanha, pela vitória de ontem, né? Consolidando que tem que dar prazo para o treinador, que o treinador tem que trabalhar. Com tantas ausências, ele conseguiu construir um time. Esse menino Lucas vai ser um excelente extremo, vocês vão ver. Tem todas as qualidades, força física, velocidade. Então ele está acertando, colocando aquilo que tem e com resultados extremamente positivos. Porque ganhar 2 partidas fora da Libertadores, vou fazer um desafio. Eu não me lembro, na época do Tele empatava fora e ganhava em casa. Com o Paulo Autuori ganhava uma ou outra fora de casa e ganhava em casa, mas perdia também. Não perdia, não? Perdia, perdemos, Cicinho. Perdemos um outro jogo na fase de grupos. Não é da Libertadores? Não, na fase de grupos nós perdemos. E hoje não. Hoje o São Paulo tem 2 vitórias fora de casa, vai jogar 2 partidas em casa e, obviamente, o Alianza Lima foi um acidente de percurso. Mas o São Paulo está aí largando, como sempre, jamais deixando de participar de uma segunda etapa sem se classificar na fase de grupos. Que coisa, o Subbeldia não perdeu nenhum jogo na Libertadores pelo São Paulo, hein, Sgarbi? Agora, realmente, eu sei que não mudou tudo, mas acho que tem que também viver o momento, tem que celebrar as vitórias, o que está acontecendo agora. Não adianta ficar pensando se daqui a 3, 4 jogos ele vai estar com esse mesmo desempenho como técnico. Com certeza. Rê, pra mim, no meu ponto de vista, o jogo de ontem perfeito de São Paulo. E a crítica faz parte. Claro. A gente vem falando aqui, ele vinha de algumas decisões erradas do Zubeldia também. Empate com o Alianza Lima, quando recuou o time, pra mim errou. Empate com o Cruzeiro também, alguns erros. São alguns erros que vinha cometendo e que a crítica faz parte. O próprio Zubeldia sabe disso. Ontem, o ponto principal do jogo foi a coragem. Porque ele muda o estilo também. Pra mim, a escalação perfeita também, na minha opinião, perfeita. Ele deixou o Lucas Ferreira, não tem problema recuar um pouquinho, jogando fora na Libertadores. Só que aí, no segundo tempo, ele tira o Cédric, coloca o Lucas Ferreira, é um sinal de que, não vou recuar, não estou satisfeito com o empate mesmo fora de casa. Não, foi pra cima. E é o que o torcedor quer ver, é o que o São Paulo merece também. Então, eu tava com saudade de chamar o Zubeldia, sabe? Somos o Balover. Mas se o pênalti entra, o discurso não é. Mas se, tá bom, Edu, se eu falar de si aqui, meu Deus do céu. Com fralda, Edu, quer que eu fale de si aqui, tá bom? Comemoraram mais os gols ou o pênalti perdido? Tem que ter pé no chão, eu não vou aqui também, nossa, agora é campeão do mundo, não. Só que algumas questões importantes. Rafael, que goleiro espetacular. O Rafael hoje é o melhor goleiro do Brasil. É o mito. O melhor goleiro do Brasil, Rafael. É o mito. Gigante. Ferrarese sempre que tem oportunidade, muito bem. O Juan muito bem ontem também. Alan Franco, a zaga. Aí para falar do setor ofensivo. Esse Lucas Ferreira, monstro. 18 anos, personalidade, vai pra cima. E o André Silva, que tem oportunidade, tá muito bem também. Então o time não foi bem. Pra acabar com o papo que o time é ruim. O time de São Paulo é bom. São Paulo tem um bom time. Você e o Cicinho estão alinhados no discurso, que o Cicinho falou sobre isso, né? Não adianta ficar pensando em quem não tá à disposição, tem que pensar em quem o técnico conta e pode colocar em campo. Exatamente, Renato. Prova disso, olha o que o Renato Gaúcho está fazendo no Fluminense.
ele está dando minutagem para os jogadores reserva, manda jogador reserva, exatamente para ver o que ele tem em mãos e contando o quê? Porque uma diretoria, quando faz uma contratação de jogadores, de treinador, a diretoria não imagina que o jogador vai jogar a temporada toda. Então, vem lesões. E o Zubeldia precisava se preparar para isso, e parar de bater na mesma tecla dos principais jogadores. E agora está tendo esse rodízio, e os jogadores, acima de tudo, a importância disso é o quê? Que estão correspondendo. Então, parabéns ao Zubeldia e ao time. Sofreu um pouco ontem, mas conseguiu o resultado favorável. Sim, e olha só. Olha, todo mundo um dia abaixa a guarda, valoriza seu treinador, mesmo não sendo preferido. Parabéns, Cicinho. Normal. Você tá reconhecendo, Eu baixo é isso até aí, domingo. pô. Reconhecendo. Segunda-feira eu venho com sangue nos olhos. Mas tinha como não sofrer? Tinha como não sofrer? Libertadores fora de casa, o time é frágil. Pô, mas, gente, se a gente analisar, os caras tiveram pênalti quando estavam 1 a 0. Mas a questão é a seguinte, o São Paulo perdeu Natural, muitas Rafael foi bolas o melhor em campo. mas muitas bolas, o São Paulo sofreu porque quis, perdeu muitas bolas não é no sistema assim, defensivo. sim. Não, Pô. as bolas na Do saída outro lado de jogo. tem um time, pô. Tudo bem, mas por que não dá chutão? Ah, mas é porque aí, pô, mas é normal, os caras avançaram, estão jogando em casa, eram líderes do grupo até então. O empate pra eles até tava bom, eles tomaram um gol, foram buscar o resultado. Mas eu sou da época do futebol que a bola tava no sistema defensivo, o que eu fazia? Eu já ia pegar algum suco na geladeira, porque ia ter chutão. Mas só época agora mudou, não, agora que tá no ataque, que você tem que pegar o suco e ficar ligado irmão. na defesa. Todo mundo participa do jogo. Moço, mas campo molhado dá chutão. O cara ganhou. O treinador, o zagueiro é treinado pra dar chutão, gente. Não é assim não, Cicinho. O zagueiro tem que saber jogar. Pelo amor de Deus, como assim? Hoje não é nada. Hoje Aí vai ver, por isso que o atacante ganha 100 milhões e o zagueiro 20. Lá, como é que é aquele bonequinho do treino lá que tá chutando bola assim? Aí não precisa jogador. Zagueiro é tudo caneludo. Edu Dracena. E ontem ele escolheu 3 zagueiros. Ele foi de 3 zagueiros no início e na segunda etapa aí o Ferrarese vai pra lateral, solta o time com o Lucas Ferreira e deu resultado. Porque, gente, Libertadores, o Marco falou isso e eu concordo. Você tem que ser inteligente, você tem que estudar, fazer a leitura correta. E nem sempre é fácil jogar fora de casa. Na maioria das vezes é muito difícil vencer um adversário, mesmo que tenha menos qualidade do que o São Paulo, como é o caso do Libertad. Agora, Renata, esse jogo de ontem teve uma característica interessante para a Libertadores. Parecia que era um jogo de pré-temporada. Não tinha pressão de torcida. Casado solteiro, né? Não tinha pressão de torcida, estava tranquilo, não havia um clima ruim para o adversário. O São Paulo jogou Nem tranquilo. torcida tinha, quase. Tinha mais São Paulo. Tinha mais São Paulo. Mas o São Paulo aproveitou esse fator. Muitos torcedores foram ao Paraguai, Assunção, para assistir a partida. Atrás do gol lá. Mostrando que o São Paulo está sempre. Foram fazer compra, né? Muitos Depois viu o jogo, torcedores em todos os estádio. lugares. Parabéns à torcida. Então foi um jogo mais simples de jogar, embora tenha chuva, adversário competente, correndo e tal, mas foi um clima que não era bem de Libertadores, né? Agora vamos para as outras fases, porque, sinceramente, já passamos de fase. Boa, doutor, essa confiança. Começou a soberba, velho. Começou a E o soberba. Marcelão, nessa hora, tá gravando tudo lá. Ontem crise, hoje soberba. Eu não entendo mais nada. Eu vou Eu não perguntar. tive crise, não. E aí, o doutor que escalou o time, hein, doutor? Parabéns, ele escalou o time e o time Só ganhou, que hein? eu teria colocado o Enzo no lugar do Wendel. Do Wendel. O Enzo no lugar do Wendel. O Wendel Vai, quis dar rodagem não também foi pro muito Wendel, bem né? no jogo. Mas se o André Silva não perde aquele gol, eu já falei aqui, e o Wendel desse aquela assistência, aí tá falando, olha, entrou no time, deu uma assistência. Futebol é aproveitamento também. Everton Guimarães, eu quero usar agora a sua sinceridade. Pra você, o São Paulo, depois de ontem, dessa trégua momentânea com o Zubeldia, se coloca como favorito mesmo a Libertadores junto com outras equipes? Junto com o Galo, sinceridade mesmo eu tenho pra dizer que você, Renata, você está hoje vestida de gerente da minha conta lá no banco. Sem o poder de mexer no dinheiro. Gerente não. Supervisora geral do banco. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tá bom. Eu preciso dividir tela com o Marco Aurélio Cunha. Eu preciso que vocês me dêem o Marco Aurélio Cunha ao meu lado. Marco Aurélio Cunha, esta grande bandeira. Marco Aurélio Cunha, deixa eu contar uma coisa pra você. Uma das coisas mais legais, é chato fazer isso, mas uma das coisas mais legais do debate é você meter na cara da turma assim, ó. Eu avisei. Hashtag eu avisei. Você tá avisando ao seu Cicinho e ao seu Sgarbi.
Você está avisando, você está dizendo, gente, calma, o nosso técnico é o Zuma, o nosso técnico é o Zuma. Essa pressão tem gente do São Paulo querendo, tem parte da torcida querendo, mas o técnico é o Zuma. E você está ensinando ao Cicinho e ao Sgarbi como é que tem que ser. E agora eles estão tendo que engolir o doutor Marco Aurélio Cunha. Então, parabéns, doutor. Você tem que olhar para cada um deles e falar, eu avisei, eu avisei, porque eles queriam a saída do Zuma. E você disse que o Zuma não poderia sair. É assim que tem que ser, doutor. São Paulo venceu o líder do Campeonato Paraguai dentro da casa dos caras 2-0. Uma vitória muito grande, muito importante. Vai se classificar, vai, Zubeldia. Nossa, esse Boa, cara... Everton, obrigado. O doutor tá levitando no programa. Gente, vocês estão percebendo? Gente, ele chegou aqui, eu falei com 20 centímetros a mais. Não, só que eu não entendi. O doutor, máscara danada. O doutor chegou na Band hoje gritando é campeão, não entendi nada. Aí gritando é campeão, assistindo. Everton, tá um negócio, você não tem noção. Ele tá daquele jeito, ele tá uma ladinha aqui. Tá mala. Chegou gritando é campeão no camarim, acredita? Chegou gritando. Sgarbi e Cicinho, já vocês. Eu sinto que o freio de mão tá puxado. Não, ô Rê, eu tenho uma frase que eu acho muito bonita. Diga. Eu prefiro, de caminhão, né? faz tempo, faz tempo. O Cicinho e o Edu não conhecem aí. Eu sou um grande fã de frase de caminhão. Eu gosto de ficar olhando e tal. Tem uma frase que eu gosto bastante que é... Eu prefiro... Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Uma frase bonita, né? Marcante, assim. Então é isso. Você no Só que caminhão? o doutor tá uma perna hoje, velho. O doutor chegou gritando é campeão. Calma, doutor, calma. Marco Aurélio Cunha, você tá diferente. Não, tenho responsabilidade. O campeonato só ganha um. Só ganha um. Então vamos com calma. São fases. Essa fase aí nós vamos superar tranquilo. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: Zubeldia, continua firme aí, cara. Confio em você. Você não tem medo de Paulo Guerreiro e Hernan Barcos? Porque depois vocês vão se enfrentar na casa do time peruano. Mas pode ser que a gente enfrente já classificado. Então a gente põe um time alternativo. Tá marrento aí, eu falei. Tá marrento. Quando empatou com a Aliança Lima em casa, meu Deus do céu, parecia um velório aqui, né? Agora ganhou o Super Libertar. É porque isso não é normal pro São Paulo. Brincadeira. O que não é normal, Cicinho? Empatar dentro de casa, ganhando de 2-0. Nunca havia contra um feito time inferior quanto a Aliança, aquilo lá foi um clima de... Pro São Paulo foi uma derrota. Enquanto para muitos simboliza, né? Palmeiras, Corinthians que não são acostumados com isso, simboliza uma vitória pro São Paulo. Palmeiras não. Palmeiras, você tá brincando. Eu tô dando tiro pra todo lado. Sim, você é corajoso. Esse aqui é audacioso, hein? Você é um cara de madeira. Então, segura essa onda que a gente vai pro YouTube. Palpite. Agora tem aquele recadinho antes. Sim. Palpite, para. Hoje não, você quer palpite? Hoje, menos de 3 eu não aceito. Olha. Capelani, sinto a sua falta, Capelanes, a sua análise sobre a importância da vitória do São Paulo para cima do Libertad. E tô sabendo que você quer usar suas habilidades de repórter e fazer uma pergunta aí, é isso? Lá vem. Lá vem. Isso. Lá Claro que eu vou ter que ressaltar, eu não vou ser incoerente. Não vou ser incoerente aqui de falar que não foi importante a vitória, que bacana, São Paulo. Até porque eu queria fazer uma correção. Muita gente fala assim, tem 3 São Paulinos no jogo aberto. Não, tem 4. Aqui está um São Paulino. E eu quero aqui ao meu lado o Trilcas. Atenção, doutor Marco Aurélio. Atenção. Cicinho. E também Sgarbinho, uma pergunta rápida, que daqui a pouco vem a mulher. Aí 15 segundos, aí tem que voltar. Então rápido, hein? De 0 a 10, começando com o doutor. Vou na ordem de idade aqui. Doutor, de 0 a 10, já que a soberba está em alta hoje, qual é a chance do São Paulo ser campeão da Libertadores América? De 0 a 10. 7. 7? 5. 7. Cicinho, de 0 a 10, qual é a chance do São Paulo ganhar a Liberta? 8. 9. Sobrou pro Ô, Sgarbi, qual é a chance do São Paulo ganhar a Libertadores esse ano? 9. Eita! E agora o quarto São Paulino responde também, né? E o quarto? E o quarto São Paulino? A chance é 0! É 0! Eu faço uma tatuagem do São Paulo se o São Paulo ganhar a Libertadores. Eu faço uma tatuagem do São Paulo se o São Paulo ganhar a Libertadores. Pode me cobrar aqui. Tá gravado isso. Tá gravado Já vou isso. colocar na Tá rede gravado. social hoje, pro mundo acompanhar isso e não esquecer.
Tá gravado. Beleza. Prepara esse peito aí que você vai ter que tatuar o símbolo bem grande aí. Teste. Depois dessa é melhor voltar ao vivo. Olha eles. Temos que falar, e sim, do Palmeiras na Libertadores e também do novo técnico do Corinthians, Ronaldão. Até porque hoje tem jogo, Corinthians e Racing do Uruguai. Capelanes! Estamos preocupados com o Ronaldo aqui no programa. Cadê o Dorival? Cadê a assinatura no contrato? Cadê a coisa sacramentada, hein? Cadê o Pica-Pau? O Pica-Pau sumiu. Tinha tudo, viu, Ronaldão? Vou até trazer uma informação aqui. Eu não sou desmentidor de notícia e nem chupinho informação dos outros. Eu dou o devido crédito aqui, tá? A primeira informação que a gente conseguiu apurar. Fabinho Soldado está retornando para a capital paulista e vai acompanhar o jogo do Corinthians hoje contra o Racing do Uruguai. Qual que era a expectativa que trouxemos ontem? É que o Fabinho podia voltar na bagagem com o Dorival. E o Dorival poderia ser apresentado na frente da fiel torcida e poderia estrear no final de semana. O que aconteceu? E aí, informação do meu timão, dando devido crédito aqui, aí o meu parceiro Fábio Lázaro também que apurou. É o seguinte... As bases estavam quase todas elas acertadas. Mas aí entrou o staff do Dorival na jogada e aí o que aconteceu? Teriam aumentado questão de luvas, bonificação, isso aí incomodou o Corinthians. Está perdida a situação? Não está perdida. Fabinho Soldado segue negociando agora à distância com o técnico Dorival Júnior e eles esperam a definição hoje. Tem uma outra informação importante. Segundo algumas pessoas que eu conversei no Corinthians, o Corinthians ele está bem abastecido. Caso não role Dorival, tem uma outra via que só o Corinthians, segundo essas pessoas, sabe. Eu não tenho ideia. E pelo que eu vi aqui, nenhum colega até agora também divulgou algum outro nome. Muito se fala do Luiz Castro, mas, pessoal, sinceramente, o que eu ouvi é que é quase impossível. Se eles estão com dificuldade de fechar 2 milhões e meio de reais, imagina só o Luiz Castro que chegaria por um valor ainda maior. Então, a informação que nós temos é, não desistiram do Dorival, mas eles esperam sacramentar hoje, definir hoje a situação. Se o Dorival não acertar hoje, aí sim a tendência é que a vaca deite e o Dorival não venha pro Coringão, Rê. Pois é, mas que nome seria esse? Eu sempre penso o seguinte, tem que ter um plano A, mas no futebol não custa nada ter um plano B, um plano C, também uma carta na manga. Ronaldo, de verdade, caso o Dorival Júnior não feche, já foi o Tite, se o Dorival não vier, quem seria esse cara? Pelo andar da carruagem, então... Estrangeiro não é? Não, acho que sim. É o porteiro. Eu acho que sim, eu acho que é. Porque o Corinthians, quando saiu o Ramon Dias, ele foi pra cima do Tite. E todo mundo falou em 3 nomes, lembra? Todo mundo falou em 3 nomes? Sim. E agora tá atrás do segundo nome, que é o Dorival. Se não fechar com o Dorival, é o Luiz Castro. Porque não foi pra cima do Luiz Castro ainda. Não foi. E muita gente deu aí que pediu muita grana, pediu não sei o quê. E nem o Dorival tinha os valores ainda. E todo mundo falando, não, porque tem o valor, não sei o quê. Não tinha valores e não tem valores ainda envolvidos aí. Agora com o Dorival, acho que tem. Agora com o Dorival... Peraí, mas você largou o Dorival, jogou a toalha? Então, porque o que eu vou falar... O que eu vou falar... Eu vou falar o que me falaram ontem. Tá. Eu só não posso falar quem foi, né? E fico esperando que eu não vou falar isso, eu não posso falar. Tá. Senão eu perco a regalia de saber das coisas. A verdade é uma só. Pela demora, porque ele pediu fundos e fundos lá. Eu pensei, tá bom. Pela demora, eu tô achando que ele quer ir pro São Paulo mesmo. Pela demora. Porque era para ser resolvido ontem já. Aí ele esperou esse jogo, o Zubeldia ganhou, ele vai ficar um tempo de férias aí recebendo da CBF. É o que eu fiquei sabendo ontem. A verdade, ninguém quer treinar o Corinthians, velho. Ninguém quer treinar o Corinthians, tava clara, velho. Você já só tá tomando não. Eu falei, tinha um argentino no mercado, tal do Hermano Menezes, que foi pro Grêmio. Já foi pro Grêmio. O argentino Hermano Menezes. Mas de novo, esse foi o primeiro que o Augusto mandou embora. Mandando embora com 5 anos de contrato. Hashtag volta Ramon Dias. Olha. Não, tá indo pro Santos. Parece que não, viu? Mas só que eu falei ontem, né? Rapidinho, a negociação, de fato, começou ontem. Uma negociação difícil, pô. O treinador estava na seleção.
Ontem foi que começou a negociação com o empresário, que o empresário chegou lá, em Floripa, começou a negociar. Então é tempo, ainda tem muita coisa para rolar. O Dorival tá, nossa senhora, tá no melhor momento possível. Não são da noite pro dia, difícil são muitas cláusulas e tal. Agora o Luiz Castro tem um problema. Diferentemente do Dorival, que poderia receber da CBF até a Copa de 2026, isso não interferiria no contrato dele com o Corinthians, o Luiz Castro não. Ele tem uma grana federal para ganhar do Al Nassr até a metade do ano, e se ele fechar com qualquer outro clube, ele perde esse dinheiro, ele abre mão. Então ele só vai pegar um clube depois do Mundial. E aí o Corinthians, se fechar com o Luiz Castro, teria que esperar até lá. Aí ele fica sem receber lá e sem receber cá, imagina. Aí ia ser não dá, né? Rapaz. Aqui o escritório tá funcionando. Tô aqui fazendo despacho, o contrato do homem tá aqui pela assinar, não assinou. Até o Pica-Pau sumiu daqui, vamos ver. Alô? Eu tô aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu aqui atrás, aqui, ó. Eu tô em São Paulo. Esse aí é da Band já. Esse aí... Tô aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu aqui atrás, aqui, ó. Nada que não possa ser conversado. Vê se o Galvão libera você, Eu acho que agora, com a minha volta, quando a gente vê as coisas que estão acontecendo, é hora de ser a nosso favor. O seu auxiliar vai ser o Casão? Uma boa, que ele é corintiano. Tem o Falcão também. Não posso falar muito, tá bom. Maldita produção, não posso falar muito, então deixa pra lá. Bom, tá aqui, menina. Eu tô preocupado que o Pica-Pau sumiu daqui. Tem o Beluga, tem até um Saci. O Pica-Pau subiu na árvore. Até o Pica-Pau. Tomou um sapeco aí. Tomou um sapeca, mas sapecou também. Epa! Foi daqui, mas foi lá também. Ô, Gavião, você viu o Pica-Pau por aí, Dedé? O Pica-Pau voou. Tá vendo? Peraí, eu agora quero ouvir a coerência, a lucidez e o posicionamento de Chico Garcia. Porque como você também é representante corintiano por aqui, isso intitulado por Mila Só Alves... quando ganha, né? Você precisa também se manifestar. Caso não venha o Dorival, Chico, de verdade, sem brincadeira agora, quem tem que vir? Quem será? Podia falar sério isso daí. Não, mas não é isso. É que realmente, cara, eu não vejo opção. Não, mas tem que vir alguém, vai ficar o Orlando? Não, vai ter que contratar alguém, mas olha, eu tô quebrando a minha cabeça mesmo. Parabéns pro planejamento da diretoria. O Diniz, eu amo o Diniz, só que eu acho que ele tem o tempo dele. E o Corinthians não tem tempo. O Corinthians tem uma situação emergencial. Você não pode ficar... Mas tem a parada no meio do ano, Chico, né? Dá pra, de repente, ele treinar, mas até a parada do meio do ano tem uma meia dúzia de jogos aí. Aí o Corinthians cai da Sul-Americana, daqui a pouco cai na Copa do Brasil pro Novo Horizontino. E aí? Como é que faz? Aí, lá no Cruzeiro, cara, meia dúzia de jogos já estavam querendo a cabeça. Quem é que tem coragem de aqui sugerir um nome sério, na real? Um nome sério? Vai, Cicinho. Eu, se eu fosse o Corinthians, investiria no Vojvoda, que não vive um grande momento no Fortaleza, e tentaria, porque é um desafio pro Vojvoda. Não sai de lá, cara. Não sai. A questão é La Plata. Mas já foram lá várias vezes. Já foram, mas o momento dele não é bacana no Fortaleza. Se é momento ruim, o Roger também pode vir. Porque... Não, mas o Vojvoda... Opa, e eu gostaria. Aí o Roger vai pro Corinthians e o Vojvoda pro Inter. Nossa, Renata, e por que ninguém fala mais do Dunga? Porque o Dunga não quer. O Dunga não quer. Ele quer mais ser treinador, decidiu não ser mais... infelizmente. Eu acho que o Dunga teria capacidade. Marco Aurélio Cunha, você também tem um nome? Olha, podia pensar nisso, né? Holandês, fala português, deve ter bom contato com o Depay. Seedorf. Caramba, mas a criatividade tá forte aqui dos meus amiguinhos. Silêncio, sim. Everton Guimarães, você teria um nome na real, sério, sem brincadeira, para poder sugerir ao Corinthians? Renata, eu preciso dividir tela com o Ronaldo e já que você pediu e a gente obedece, ai de quem não obedecer, eu não quero brincar com esse tipo de situação aqui. Preciso dividir tela com o Ronaldo, que eu quero dar 2 nomes para o Ronaldo para ele escolher um dos 2, tá? Eu vou 2 nomes, ele escolhe um dos 2. E não tem nada de brincadeirinha, de papo furado, não. Eu preciso perguntar a você, Ronaldo, se você não me parece uma pessoa rancorosa. Eu assumo e eu pago no débito o rancor. Mas eu preciso te perguntar, você aceitaria de volta qualquer um dos 2, tá? Se você tiver a opção de receber de braços abertos... Vai, desembucha, velho! O Antônio Oliveira ou o Vitor Pereira, quem você queria de volta, assim? Quem você aceitaria? VP não sai da Inglaterra. Esse trairão aí?
Você me chamou pra falar O desse VP tá traíra. arrepiando na Inglaterra, O Antônio Oliveira tá disponível. Não, mas você me chamou pra falar É desse que a traíra. sogra dele tá bem, a sogra dele tá bem. Eu não quero saber dele, da sogra dele. Tá O bem. cara foi traíra, velho. Mas você aceitaria de volta? Não. O Tonhão. Não. O Tonhão. O cara foi O Tonhão, traíra. você aceitaria de volta o Tonhão? O cara foi traíra, Tá, usou então a agora família vamos pro como terceiro, não, escudo. terceiro E nome você agora. ainda vem falar desse Sério. cara pra mim, velho? Mas sogra é família. Eu já tinha... Não é família? A minha Terceiro nome agora. Mas aqui, A minha terceiro nome. sogra é bruxa, tudo, mas é minha sogra. Terceiro. Acho que eu me excedi. Eu vou te dizer o nome agora que eu acho que tem a cara do Corinthians. Sério. Vão brigar comigo. Eduardo Batista, monstro. Ó, pelo histórico, o pai dele foi campeão brasileiro em cima dos Tricas. Tem um nome bom aí. Um nome bom também. E eu vi esse menino pequenininho. Eu vi esse menininho com o nariz todo remelento, aquela coisa ali. Seria um nome bom também. Você apoia. Eu apoio. senti que você gostou. Eu gostei. Eu senti que você gostou. Gostei, por quê? João Pedro Sgarbi tem uma sugestão também. Tô falando. Muitas vezes criticamos aqui a falta de criatividade dos times brasileiros, de ficar só em um mercado. Por que o Corinthians não vai atrás de um treinador americano que está no mercado? Treinador bom? Fala. Tem um cara bom que eu acho que você vai gostar muito. Eu vou te ajudar, fala. Jair Adventure. Tá no mercado, é um cara que você pode gostar. Não, mas é verdade. Você tá que nem É americano. Muito bem esse voto. Não, mas é um americano que tá no mercado. Parece um Você não acha boa ideia? É americano. Você quando... Para aí! Repita a sugestão. Americano, é o Jair Adventure. Tá no mercado agora. Bom treinador. Fala besteira. Vai trocar sua fralda, vai que tá cheia. Chico! Antes que dê briga aqui, Chico. No YouTube, o Capelanes tem uma informação importante sobre Dorival Júnior versus Corinthians. Vamos pra lá agora. A novela também saiu junto com o Vasco. Capelanes, quer dizer que tem diretor financeiro na história? É isso? Eita. Tem, vou até explicar aqui. Olha, é engraçado. Eu acho que eu já entrevistei de alguns anos pra cá uns 5 a 6 diretores financeiros do Corinthians e todos basicamente falam a mesma coisa. Não, imagina, a dívida é equilibrada, é pagável. Só que a dívida ela não diminui nunca, ela só aumenta. E nós entrevistamos na última segunda-feira o Pedro Silveira. Quem é o Pedro Silveira? É o novo diretor financeiro do Corinthians. Foi uma entrevista totalmente esclarecedora. Conversou conosco lá na Rádio Bandeirantes do Esporte em Debate e nós fizemos aí praticamente 40 minutos de um bom bate-papo. Foi muito esclarecedor, mas a gente conseguiu ligar alguns pontos aqui, porque ele revelou que o Corinthians no meio do ano, viu, já pode começar a se preocupar em Ronaldão, torcedor corintiano. O Corinthians já tem aqui no seu planejamento a venda de algum jogador. Ah, pode ser o Yuri Alberto, pode ser o Bridon? Pode ser. Corinthians tem no seu planejamento financeiro para conseguir equilibrar minimamente as suas finanças, vender algum jogador. E aí, obviamente, que a gente ficou em cima do quê? Do novo treinador. A pergunta que a gente tem que fazer para o torcedor corintiano e para o departamento financeiro do clube é o seguinte: qual é o valor, a grana que o Corinthians tem para hoje conseguir bancar uma nova comissão técnica? Nós fizemos esse questionamento e o Pedro Silveira foi categórico em garantir 3 milhões de reais para uma nova comissão técnica. Não, confere aí. O Pedro vem falando bastante sobre responsabilidade financeira, o que é excelente de ouvir, mas no atual cenário do Corinthians hoje, o clube tem condições de pagar 3 milhões e meio de reais para uma comissão técnica nova que deve chegar em breve? Olha, vamos ver os valores. Os valores ainda não foram discutidos. Assim que eu tiver novidade, eu como financeiro, eu vou brigar para que seja valores, né, dentro da realidade do clube. E quais são esses valores dentro da realidade, Pedro? Parece que 3 milhões não é, né? Eu acho que não. O que é? Calma, vamos lá. Os 3 milhões seria para toda a comissão. Mesmo assim, é um valor muito alto que o... Ué, não é o valor que o Memphis ganha pelo aquele... A gente tem um contrato vazado. Mas aí é a patrocinadora, é uma estrela mundial, enfim. Para treinador, você pagar 3 milhões, só o Abel Ferreira ganha perto disso. Eu fiquei pensando num nome aqui, enquanto... E merecia mais, porque quantos treinadores ganham não fazem nada, são mandados embora, vem multa rescisória. Olha o Abel que ele já rendeu com esse salário que é altíssimo até para padrões europeus. Um cara que vale o que custa, né? Se é caro... teve multa. Não, mas se é caro, não, até o Abel teve multa. A mamãe Leila pagou a multa dele. Palmeiras pagou pra você ver a importância. Tem um treinador que começou a balançar, eu não sei se ele vai cair, mas ontem ele perdeu em casa e começou a ser vaiado, que é o Thiago Carpini do Vitória. Meu Deus. Eu acho que daqui a pouco ele
pode ficar disponível, vocês acham que não? Mas pro Corinthians agora, máximo, o Carpini tem tudo pra ser um grande treinador, tá bem no Vitória. Só que vai sair do Vitória. Mexeu com o Sgar. Ele não quer o Carpini no Corinthians. De verdade, falando sério, não sei se não é melhor dar um... Pega o telefone, liga pro Ramon e fala, fica mais uns meses aí. Não, tô falando sério. Tá acertando com o Santos, menino. Volta Ramon Dias, hashtag. Não sei não, hein? Não deixa descer a serra. O Ramon Dias tá acertando com o Santos. Para no pedágio. Parece que não vai não, viu, Ronaldo? Não vai? Para no pedágio lá, volta. Volta. Mas tem que perguntar se o Neymar... Será que é o Neymar que vai opinar também do novo técnico? Mas é lógico que ele Porque ontem soltaram uma escalação aí, né? 15 segundos. Aí, Neymar, tem que opinar mesmo. Voltamos. Ganhando. Edu, por favor, eu saio e você fique à vontade. Claro. Prévia do Palmeiras, escalação. Vamos pra Seleporco, né? Passada, capitão. Ele tá impossível também. Apesar de vir Segura a peteca aí. Nem todos os zagueiros são caneludos. Você era atacante, irmão. Aqui, ó, Edu, pra você, ó. Não segura o frango. O frango deixa passar. Ô, Ronaldo, segura o frango. O frango deixa passar. A sequência, né, Renato, de 6 jogos, né? Vitórias, 2 vitórias fora de casa, né? Então, o Palmeiras está bem confiante. E vamos com o Everton, né, que decidiu o último jogo, né? Pegando o pênalti, goleiraço. O Giai tá jogando muito bem, viu? Chegou, Giai. Gostei. Esse aí chegou, hein? Demorou, mas chegou. Agora O sim. Girai Tava se adaptando, entendeu? É Giai, viu, Ronaldo? Não é Girai, não, viu? É Giai. Achei que A era gente tem Giraia. 21 anos de idade só. Outro dia eu Novo fiquei Djalma virado no Santos, ele. girar outro dia também. O nosso xerifão Gustavo Gomes, Bruno Fux, né? Porque o Mikael tá machucado. Pô, que isso aí, meu? O Piquerez, pô. Não dá pra jogar na seleção brasileira, o Piquerez? Ó, lá ele. Podia. O Emiliano Martinez e Aníbal Moreno, né? Já que o Lucas Evangelista também pode entrar por aí, porque é um cara que joga. É que o tem Richard Rios qualidade. nem viajou, né? O Richard Rios ficou aqui em São Esse time só Paulo. tem gringo, meu. O Felipe Anderson, que, na minha opinião, tá jogando melhor que a Lampa. Olha. Opa! Rapaz, alfinetou. Tava indo bem, né? Que isso, Edu? Já ganhou de mim, quer falar ainda. Alanzinho, sou seu fã, irmão. Eu gosto muito de você. Ó, uma perguntinha, quantos gols tem o Felipe Anderson na mais pra cutucar, Libertadores? Vê Renata, quantos o Alampa tem. É mais pra cutucar, Renato, Alanzinho. É fé. Cadê o... Felipe Anderson, o aniversariante do dia, né? Estevão, 18 anos, o menino aí. Vai nos abandonar. Cadê o Vitor Nhoque aí, velho? Ficou aqui em São Paulo se preparando pro jogo do final de semana. Contra o Bahia, né? O Paulinho, eu acho que vai de Facundo Torres, porque vai colocar o Paulinho mais no segundo tempo, né? Tá voltando de lesão, Você tá pegar completando a ritmo. produção já, é? Não, mas é uma opinião. Isso. É uma opinião. E o Flaco Lopes, né? O nosso artilheiro, fazendo gol, e o nosso treinador, Renata. Como que é, Renato? Ai, Abel Ferreira, esse homem é único. Nosso Abel Ferreira aí, um jogo na altitude, jogo duro, mas eu acredito muito no Palmeiras, que vai fazer um belo jogo, até mesmo para amanhã tá zoando meus amigos aqui no programa. Olha o Edu, hein? E a altitude, não tá preocupado? Desculpa. A gente já tá acostumado, né, Renato? Porque a gente tá jogando direto a Libertadores, então a gente já jogou lá, tá jogando aqui. Mundial, tem? Já que... Ronaldão. Edu, sério. Isso. Ô, Edu. A gente é Libertadores, Ronaldo, não é Sul-Americano, Mas só entendeu, ir também irmão? pra passear também. Aí, Ô, Edu, sério, mas como é que é jogar lá? Você se dosa no primeiro tempo? Como é que faz? É complicado. Eu acho que é mais o mental. Eu acho que é mais o mental. Jura? Do que, de repente, mais do que falta de ar. Porque você já fica com aquela coisa, vou perder o ar, pô, não vou correr, não vou dar esse pique. Mas é claro que é difícil. Não, mas não é psicológico, né? Tem impacto, né? É psicológico tem gente que também. sofre mais, né? E também tem um impacto. Eu acho que as duas coisas se caminham juntos. Edu, parabéns. Muito obrigada. Representou o Palmeiras, foi muito bem. E agora eu quero ver se vocês vão representar os palpites. Porque Marco Aurélio Cunha é o rei dos palpites. Ninguém acertou o jogo de São Paulo. Pô, mas se o cara tivesse convertido o pênalti, nós teríamos acertado, né, doutor? Eu esperava o cara Se o André tivesse perdido o gol, era 3-1. Bom, vamos a palpites para Bolívar e Palmeiras. Começo com o Ronaldão. Bolívar e Palmeiras. Atitude 3-0
para o Bolívar. Pô, tá faltando oxigênio na cabeça dele. Aqui só não tem altitude, não, meu irmão. Não tem altitude aqui. Estamos em São Paulo. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Palmeiras lá atrás, retrancadinho, que nem o Abel gosta. Vai fazer um gol de bola parada e o Bolívar faz 1-0 da correria. Sim. 2-0 Bolívar. Chico Garcia. O Inter ganhou lá, né? Recentemente. Enervalência ganhou. Mas é difícil e aí, como eu sou humilde, eu vou com o cara que só acerta, com o doutor, é 1-1. Achei que era eu. Puxa saco. Hoje é o dia dele. Olha o ar. Tá flutuando. Vai na experiência. E aí, Sgarbi? Eu não sou secador, mas hoje eu vou secar. 2-1 Bolívar. O Edu tá marrento aqui. Chegou, tá marrento. 2-1 Bolívar. Hoje vai ser... 2-1 pra quem? Bolívar. Hoje vai ser 2-1 pro Palmeiras. Olha. Aí. 2-1? Sonho. Capelani, seu palpite. Sonho meu. Jogo da altitude é jogo da nhaca. 0-0 tá bom para as duas partes. Edu, você, Palmeiras. Cara louco. Tá na altitude também? 2-1, vou com você, Renata. 2-1 Palmeiras hoje. Rapidinho, agora tem que ser papum. O jogo é Corinthians e Racing. Edu. 1-1. Sgarbi. 0-0 esse jogo aí. Chico. 2-0 Corinthians. Cici. 2-1 contra o Corinthians. Marco. 3-1 Corinthians. 3-0 Corinthians. Eita! Eu vou com você 3-0. Não é crise. Isso, o Neto tá chegando. Valeu, Capela. Quanto, Capela? 4-4? 4-0. Capela. Tchau, tchau. Beijo.